A gente está aqui com o nosso Bagurias, eu, Lilian Donadelli. Jô Calhari. Ai, vamos se apresentar. Eu sou Andressa Bresolim. E a Alina Bueno, que não tá aqui hoje com a gente, vocês estão falando, cadê? Tá faltando uma do trio, mas ela tá no nosso coração, tá trabalhando bastante. Hoje, dia 12, para quem vai nos acompanhar futuramente, para quem tá nos acompanhando hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, mas dia também de a gente falar sobre um assunto muito, muito, muito importante, que é o lipedema. Mas antes disso, Jô, vamos repetir pro pessoal agora os nossos patrocinadores, o pessoal que apoia o nosso Bagurias. Belly Tour, agência de viagens, explore destinos deslumbrantes e crie memórias inesquecíveis com nossas viagens personalizadas. Fica em Garibaldi e fala com a Cibele Costa. Esmalte Fight Family, aulas de Muay Thai, Jiu-Jitsu, turmas de adulto, femininas, kids, aulas particulares, aula experimental gratuita através do site www.esmalte.com.br em Garibaldi, na Avenida Rio Branco, 578 Centro. Mathieu, semijoias e acessórios contemporâneos e clássicos, na Rua General Osório, Edifício Comercial Petros, Sala 415 em Garibaldi. Atendimento personalizado. Agende sua visita com 51 997 448664. Siga no Instagram, Lúcia Leci Mathieu. Muito Obrigada. Bem, um abração aí para as nossas patrocinadoras. E Jô, a gente fala de saúde aqui com vocês, a gente traz para vocês esse momento muito especial para falar sobre um mês que é roxo. Até vim aqui, para quem está nos assistindo, eu vim com o meu pingente roxo, porque junho é roxo. E aí a gente começa apresentando para vocês esse momento todo especial, esse podcast que a gente estava aguardando, né? Falando nos bastidores, fazia tempo. Junho roxo, estamos no mês mundial de conscientização do lipedema, uma doença crônica que afeta mais de 11% das mulheres, causada pelo acúmulo de gordura em regiões específicas, como braços, pernas e quadris. O lipedema atinge milhões de mulheres. É uma doença de impacto sistêmico, além do aspecto emocional, tendo repercussão na qualidade de vida das mulheres em qualquer idade e classe social. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo ela, que é fisioterapeuta, atua com Pilates desde 2006, é pós-graduada em ergonomia, trabalha com terapia manual, foi professora universitária durante 7 anos, fez mestrado na Europa e é entusiasta dos esportes. A nossa convidada, além de se especializar, gente, continuamente estudar muito sobre o lipedema, também convive com a doença desde a adolescência e trabalha ajudando mulheres a entenderem o que é esse tal de lipedema. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Andressa Bresolim. É um prazer, assim, imenso ter você com a gente, porque mais do que falar sobre o assunto, é tu viver ele 24 horas por dia. E a gente vive lipedema. E quando eu falo a gente vive lipedema, me coloco, pois também tenho lipedema, Jô. Também tenho lipedema. Então a gente vai falar sobre um assunto que a gente sente na pele. Talvez muitas pessoas, como a Andressa estava falando antes, né? Tem e não sabem. Exatamente, então, Jô. Né? Então vocês, que bom que vocês sabem, mas, né, enfim. A gente está aqui para compartilhar. É verdade, Jô. Disseque a gente, Jô. Porque, para começar, a gente falou, né, de gordura e tal, o pessoal já começa a se ligar pernas. Mas, Andressa, início de conversa, de uma forma bem prática, o que é esse tal de lipedema, hein? Então, gente, bom dia, em primeiro lugar. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, está sendo muito legal. Meu primeiro podcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu tenho lipedema desde a minha adolescência, tá? É uma condição que muitas mulheres têm, se incomodam, sentem dores no corpo, são coisas físicas, só que foi muito difícil, foi muito demorado para que a gente conseguisse falar mais sobre isso, ou então para as pessoas entendessem. Até médicos, atualmente, tem médicos que não sabem do que se trata. Então, é uma condição que a gente tem alguns incômodos no nosso corpo, e não sabe o que fazer. Procura todas as coisas, faz diversos tratamentos estéticos, tratamentos de saúde, procura diversas especialidades médicas e fica meio que sem saber.
Então, vou contar um pouquinho da minha história, para contextualizar, porque é muito comum, as histórias são muito parecidas, das mulheres que têm lipedema são muito parecidas mesmo, porque é uma doença crônica, tá? Ela é uma inflamação sistêmica, assim, o nosso corpo está inflamado e o corpo está sempre tentando combater essa inflamação. Então, por mais que a gente faça exercícios, por mais que a gente faça dietas, parece que nunca dá resultado. A gente tem uma desproporção corporal. Então, geralmente cintura fininha, não tem barriga, mas tem o quadril mais largo, tem coxas e pernas muito grossas, com acúmulo de gordura que muitas pessoas, muitas vezes, confundem com obesidade, confundem com relaxamento, com come escondido, que eu sei. E isso é uma coisa que machuca. Né? Porque parece que ninguém acredita no que a gente está falando, né? E aí tu faz tudo, né? Tu começa a perceber que tu tá com sobrepeso muitas vezes, aí tu começa falando, né, vou fazer uma reeducação alimentar, vou buscar alguma ajuda, fazer alguma coisa, e aí tu percebe que tu emagrece até parte de ti emagrece, mas parece que a outra parte não. E aí, tu começa a ser cobrado por isso, e principalmente, né, tu tá falando da tua adolescência, tu já começou a notar, porque além de tu se cobrar, tu já tá se cobrando. Por que o que tá de errado comigo? O que eu tô fazendo errado? Exatamente. Nem isso eu consigo. Sabe o que é, Jô? Tu já sonhou um pesadelo que tu corre e tu nunca consegue chegar no lugar? E, tipo, vindo isso na adolescência, não é só uma autocobrança, mas também é uma questão das outras pessoas também te olharem, né? Porque é um momento que a gente tá muito confusa e aí tu tá lá daquele jeito, não se encaixa num padrão. Ou eu falo assim, é o teu biotipo, então aceita que é teu biotipo. Mas aí tu sempre sentiu dores, assim? Gurias, então, você sentem dores? Uma das características da doença é sentir dor nas pernas e uma sensação de peso, como se estivesse carregando, andando com tornozeleira, assim, sabe? Aquelas tornozeleiras de fazer exercício. Nas articulações ou Não, na perna como um todo. Como um todo, tá. Exatamente. Então, é uma sensação de peso, assim. Então, isso é uma das queixas principais, né? E a circulação não funciona da forma adequada por conta desse acúmulo de gordura. E aí, então, é uma coisa muito desconfortável, que é uma das principais queixas. E tu começou a notar isso, pro pessoal que está nos ouvindo agora, né? Porque o pessoal começa já a se identificar, a perna um pouquinho mais grossa, a gente tem aquilo da brasileira ter a parte, né, inferior maior, a questão do culote, das curvas, mas é além das curvas, não é somente as curvas. E aí tu começa a pensar quando fica mocinha, né, mocinha, a primeira a menstruação e tal, que aí é um boom hormonal que tu já tem. É aí que tu começa no gatilho do lipedema, porque assim, quando bem pequenininha, né, com 2, 3, 4 aninhos, tu não tá padrão, né? Tranquilo, como normal, como qualquer criança. Mas quando é que tu começa a notar os sinais do lipedema? Então, são nos picos hormonais. O que isso quer dizer? Então, primeira menstruação, ou quando começa, né, a menstruar, não só na primeira, mas tipo, nesse período aí, numa gestação, por exemplo, também é um pico hormonal que as mulheres pioram muito. Menopausa também é um dos picos hormonais. E, bom, a gente vai desenvolvendo isso, não é que eu vou começar a ter lipedema. A gente já tem essa predisposição. Eu nasci com isso? Então, a gente nasceu com isso. É uma característica, genética. É isso. Então, que geralmente, se tu for pensar na mães, tias, então, muito provavelmente elas vão ter essas características também. Então, isso é uma das questões. Assim, e é mais comum em mulher ou em homem? É mais comum em mulher. Bem poucos homens relatam essa condição. Então, é muito mais comum em mulheres, sim. E tanto que o nosso foco sempre vai ser falar com as mulheres, justamente por isso, sabe? Porque não é uma dor só física, né? Porque como a Lili falou... Como a Lili falou assim, às vezes, é teu biotipo, ou sei lá, é tão bonito, os homens adoram cintura fina e quadril largo, tipo, e daí?
Não quero saber, não me importa isso, o que importa é que é meu bem-estar. E não é só esteticamente falando, sabe? É a questão das dores, é a questão de tu fazer de tudo e não ter resultado. E isso é frustrante demais, a gente desiste muitas vezes. Porque e olha, eu tenho 40 anos. E é desde os, sei lá, 16, 17 anos que eu convivo com isso e eu já desisti muitas vezes. Sabe? Porque chega uma hora que parece que nada funciona, né? Eu faço um monte de exercício. Nossa, eu pego super pesado na academia e parece que minhas pernas aumentam de tamanho ao invés de diminuir. Pode ser. Porque talvez o exercício não está bem indicado. E aí isso faz com que a gente acabe desistindo, né? E aí a gente fala entra nas características, né? Quer ver um exemplo de que eu sempre... Nossa, desde de mocinha, né? Que a gente fala que bonitinha, de mocinha. Mas a perna sempre mais grossa, cintura muito fina, perna mais grossa. Mas aí tu começa, depois, eu comecei a observar uma coisa. Eu queria comprar uma bota, vamos falar aqui no sul, gente. Frio, cano alto. Que eu queria comprar uma bota. E pra mim sempre foi muito difícil encontrar uma bota de cano alto. Sabe? Nunca tive. Muito difícil. A calça, né? Só que assim, foram momentos, tá, Jô? Não foi, né? Andressa, falando, né? Trazendo um pouquinho. Não sei como foi no teu caso. Então, o meu, tiveram alguns picos, assim, de uma inflamação intensa, que aí sabe aquele aspecto tu fala da celulite, mas não é a celulite. Não é só uma gordura localizada. Parece que é tudo junto e vem mais um inchaço. Então, tu fica, sabe eu comparo, sabe as bisnaguinhas? Seven Boys. Tipo, tu fica, parece uma bisnaguinha. E aquilo dói. E só às vezes tu toca na pele, dói. Tu toca na perna e dói. Essa dor é sempre? Ou só nos picos hormonais? Não são só nos picos hormonais, mas tipo assim, os picos hormonais vão sempre exacerbar os nossos sintomas, tá? Mas, por exemplo, eu não fiz uma alimentação adequada, porque tem alguns alimentos que são gatilhos inflamatórios, que vão me deixar mais inflamada. Bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados, exercícios com muito impacto, essas coisas assim vão acabar inflamando mais. Então, nesses momentos que a gente está com uma inflamação mais presente no corpo, só de tocar dói. E isso é bastante desconfortável, né? Dor ao toque também é um dos sintomas muito, muito falados. Hematomas. Hematomas que surgem do nada. Sério? Então, assim, tu tira a calça, assim, tá com um hematoma roxo aqui na coxa, um roxo na perna, e tipo, onde é que eu me bati? Não lembro. Tu não sabe nem o que aconteceu e tá com hematoma. Isso é bem característico da vida. Só que aí vem a questão, né, vamos falar assim dos graus e tudo mais, trazendo tá chegando agora, estamos falando sobre lipedema, gente, e milhões de mulheres pelo mundo têm. É uma doença que a gente está começando a entender sobre ela agora. E a falar. Inclusive, muitas pessoas, eu já ouvi chamarem ela de frescura, né? Nossa, isso é frescura, nada a ver, enfim. Falado das características, né? E a questão dos braços também, né, Andressa? A gente fala das pernas, mas também pode afetar os braços. Pode afetar os braços e também pode ser assim, tem alguns tipos, tá? Então, tem algumas mulheres que tem só no quadril. Tem outras mulheres que tem no quadril e nas coxas. Outro tipo é ter só abaixo do joelho, só na perna. E podem ser combinados esses tipos, então ter na perna toda, no quadril, nas coxas e nas pernas, e também nos braços. Então, geralmente, essa região do tronco, ela sempre fica muito diferente. Quando a gente está num período assim mais inflamado, fazer uma foto e cortar ela, não parece que é a mesma pessoa. Porque da cintura para cima é um corpo e da cintura para baixo é outro corpo. E isso é muito comum também de acontecer, essa desproporção corporal. Então, é uma queixa que as mulheres têm, e como assim, né? Não conseguem entender. Então, é uma característica da doença. E quando que vocês descobriram isso, assim? Bom, eu tive desde sempre, então procurei vascular, endocrinologista, nutricionista, e nunca ninguém sabia o que era. Então, o endócrino que eu fui, foi uma frase que me marcou. Ele falou assim, tu não tem problema de tireoide, tu tá fofolete porque tu come demais. O endócrino?
Porque eu fui lá porque eu pensei, tem um problema tireoide, então por isso que eu não emagreço, né? E aí ele me falou isso. Bom, o vascular, ele falava que eu fiz várias coisas também, tipo, usa meia elástica. Beleza, eu usava meia elástica. Fazer drenagem linfática, fazer exercícios. Ele chegou a pedir que eu fizesse, que eu colocasse embaixo, no pé da cama, na parte de baixo, elevado, para dormir na posição inclinada por causa da circulação. Só que isso não adiantou, porque, na verdade, à noite ela desincha, né? Fica melhor, tu acorda com ela com as pernas um pouco menos inchadas, mas ao longo do dia vai desenvolvendo isso, vai ficando de pé, ou muito tempo sentada, com as pernas cruzadas e tudo mais. Então, eu descobri, colocando no Google, em 2013 ou 2014, que não era, não tinha redes sociais tão assim, né, que falavam sobre tudo e tudo mais. Eu coloquei assim no Google, cintura fina, pernas grossas. E aí, a partir dessa pesquisa, apareceu um artigo que era em inglês, que eu não sabia muito bem, e eu mandei um e-mail pro vascular que eu ia, e ele falou assim, acho que a gente descobriu o que tu tem. E aí ele me chamou para lá, e aí foi assim que eu descobri a palavra lipedema. Eu sempre soube que eu tinha alguma coisa diferente. Sim. Que não estava certo. E eu sempre coloquei a culpa em mim. Eu não faço a dieta certa, eu não faço exercício certo, eu não faço exercício suficiente. Não, eu tenho só irmãos que não têm, mas tem uma característica de corpo diferente da minha. Mas, por exemplo, minha mãe tem as mesmas características, cintura fina, quadril mais largo, pernas grossas, dores nas pernas, dificuldade de circulação. E a avó também. Então, eu tenho essas características na família. Mas pode ser que, por exemplo, duas irmãs, uma delas tenha e uma não tenha. Não é tipo regra, né? Não é regra. É bem complicado. E olha só a importância do estudo, da pesquisa. Conto pra vocês que eu tinha alguma coisa diferente que eu não me encaixava, não sabia o que era, mas sempre busquei. Mas a vida toda, né? Busca, faz drenagem, sempre, a vida toda, sabe? Aquela coisa toda. Só que o que mudou minha vida foi o boom de uns 8 anos, cerca de 8 anos, que eu fui na doutora Daniela Capes, que já veio aqui no programa, inclusive. E aí ela falou, tu tem alguma intolerância ao glúten, né? O glúten te inflama muito. Então, como ela já era adepta dessa questão da dieta mais desinflamatória, que depois a gente já vai falar, né, sobre a importância dessa dieta desinflamatória, eu fiquei um longo tempo da minha vida sem o glúten, vivendo muito bem. Veio a pandemia, não tinha vacina ainda, estava bem no início, eu tinha perdido um familiar muito próximo por Covid, estava com muito medo. Então, o que aconteceu? Eu acabei tomando muito corticoide e eu disse assim, se eu morrer hoje, eu não quero morrer com vontade de comer capelete. É sério, eu falei, eu quero, meu querido amor, faça sopa de capelete, porque eu estava com Covid e ele não. Faça sopa de capelete. Aí na porta do meu quarto apareciam pratos com capelete, massa, pizza, tudo que eu não comi. Em cerca de 5 anos, eu comi em uma semana, tá? O médico disse, você vai perder o apetite. Não, eu não perdi o apetite. Eu comi muito. E aí, pensa, corticoide, tanto é que quando eu voltei pro meu trabalho, eu tinha máscara, eu tirei a máscara, os meus colegas, o que aconteceu contigo? A minha cara... Nossa, e aí a cara e todo o resto, né? Completamente inchada, mas não era só pelo corticoide, era pelo tudo de glúten que eu tinha comido. E aí, passou a pandemia e eu consegui desinflamar? Não. Fui buscar o quê? Preciso buscar, preocupadíssima, vou buscar uma massagem, né? E eu quero mandar um beijo pra Daia, que é uma massoterapeuta de Garibaldi, porque ela foi tocar na minha perna, acho que ela deve pensar, meu Deus, o que tenho aqui? Ela tocou na minha perna para fazer drenagem e ela me disse assim, ó, Lili, com todo amor e carinho, ela falou, ela foi muito amada. A tua perna tem um toque, tá diferente, não é como todas as outras pernas que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando há anos. A gordura, ela é densa. Não é uma gordura mole, a tua perna não é mole, não é flácida, é duro. Uhum. Não é, tá diferente isso. E ela falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou te fazer uma drenagem hoje, mas eu vou pesquisar.
pra ver o que pode ser isso. E quando tu voltar, aí a gente conversa. Passou uma semana e naquela semana eu recebi um e-mail, que a gente recebe e-mails do Brasil inteiro, sobre várias pautas. Sim. Congresso sobre lipedema em São Paulo, né? Eu dei uma olhada, me chamou a atenção, abri aquele e-mail, porque às vezes algumas coisas passam batidas. Olhei aquilo, nunca tinha ouvido falar em lipedema. E eu li no lead que era uma questão das pernas, gordura e tal. Eu falei, ai, olha só que interessante, né, esse tema. Salvei. Que interessante. Salvei o e-mail. E deixei lá, né? Falei, assunto interessante pra eu dar mais uma olhadinha, né? Mas nem não tinha conectado tão. Quando eu chego na Daia pra massagem, ela me disse, eu sei o que tu tem, guria. Tu tem lipedema. Falei, opa. E ela pesquisou aquela foto que é da gordura, né? Dos nódulos. São nódulos de gordura. Sim. E ela me mostrou, é isso. Por isso que quando a gente faz a massagem, é isso que tu tem. Olha que interessante. E aí, a massagista, ela foi sensacional. E aí eu cruzei com a informação que eu tinha recebido no e-mail, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e se conectou de uma forma. Aí entrevistei um médico, enfim, pra falar sobre o tema. Mas no fim das contas eu estava absorvendo muita coisa, porque pra mim era muito novo. E aí vem a grande questão. Como é que tu vai tratar alguma coisa se tu não tem a informação? Por que existe o Junho Roxo? É um mês de conscientização por uma condição que ela não tem cura. Porém, a gente tem como tratar, como conviver, como melhorar e fazer com que ela não progrida de uma forma intensa que acabe te levando para condições piores. Então, que é o que a Andressa trabalha também. Que é o que a Andressa trabalha. E aí vem o X lindo da questão da Andressa, porque ela tem lipedema, ela é fisioterapeuta, olha, trabalhando na área, buscando informação, até que ela já foi diagnosticada com lipedema, mas ela pensou, poxa, eu não quero que outras mulheres sofram e busquem o tempo que eu levei para entender o que é lipedema. Eu tenho perdida, assim, de sofrimento. Exatamente. E aí conta pra gente como é que foi essa tua decisão, porque tu, poxa, tem o lipedema. E agora? Então, eu sempre falo para as mulheres que eu atendo, para as pacientes, assim, que o diagnóstico é agridoce. Porque é muito bom saber o que tem, porque, tipo, a gente fica anos tentando, nadando contra a correnteza, não sabendo o que tem. Aí, então, a gente descobre o que tem. Só que aí, com a descoberta do que a gente tem, a gente também descobre que é uma doença que não tem cura. Então, tu vai ter que conviver com isso para sempre. E aí volta para a parte boa, é que a gente consegue controlar a doença e consegue conviver bem com ela, né? Altos e baixos, como tudo na vida, né? Tudo. Então, a gente consegue conviver com ela de uma forma mais prazerosa, assim, sabe? Então, tem muitos alimentos sem glúten, tem tratamento, tem exercícios específicos, então tem como conviver com essa doença, mesmo sabendo que ela não tem cura, que é uma inflamação crônica que tu vai ter sempre, e mesmo tirando as células de gordura doentes, a gente vai continuar tendo lipedema. Então, eu comecei a identificar, em outras mulheres que eu atendia, ou amigas, ou até na rua, na praia, eu comecei a identificar, tipo, ela também tem. Isso foi uma coisa, assim, meio que automática, né? Sim. E aí, então, eu tenho todos os recursos para isso, né? Então, eu tenho uma clínica que tem equipamentos, eu tenho conhecimento, eu tenho, tipo, contatos, eu tenho como ajudar. Então, eu resolvi trabalhar com isso e me especializar nisso, porque eu sinto na pele. Literalmente, eu sinto muito na pele o que é as queixas das mulheres. E tem vários níveis, assim. Tem umas pessoas que, claro, já estão super controladas. Tem outras que precisam de um processo um pouco mais demorado, porque estão numa fase mais avançada, num estágio mais avançado. Mas foi ali que eu pensei, bom, acho que eu posso trabalhar com isso, porque é uma forma também de fazer com que mais mulheres conheçam, com que mais mulheres saibam e tirem essa angústia é muito angustiante, assim, sabe? Não, e aí a gente não fala só em quem, por exemplo... incapaz, né? Não, de insuficiência, tipo, eu não consigo. E tu sabe que é muito interessante, porque não são... a gente falava sobre a confusão da obesidade com o lipedema, mas tem mulheres que são extremamente magras, mas tem essa questão também das pernas, das condições. E aí eu quero compartilhar com vocês... Fofocas. Muitas fofocas. Famosas
que foram diagnosticadas com lipedema e deu um babadão. Ó. Mas antes, eu começo falando da Juliane Massaoka, que é uma queridona, que ela é jornalista também. Um beijo pra ela é repórter do Mais Você, né, da Ana Maria Braga. Isso. E a Julie, ela foi provar uma botinha com a Ana Maria Braga, né? Agora as fofoquinhas aqui. Foi provar a bota no programa. Sabe que a Ana trazia umas coisas diferentes e ela era, né, a cobaia, no bom sentido, pra experimentar. E até a Ana falou, nossa, mas pra Julie fica bem apertadinho. Parecia que a perna era inteira, né? Um tronco. Um tronco, parecia um tronco, isso. Uma perna retinha. Sem o joelho desenhado, assim, né? Inclusive, abre parênteses, uma vez eu fui numa Nutri que me disse, nossa, tu não tem joelho. Gente, eu tenho joelho, tá bom? Eu tenho joelho, mas é uma questão que tu ouve e te dói porque tu acha que tu é culpado por isso, mas... Fala aquilo lá também. Ah, sim. Ah, tu não tá contente, né? Que são coisas que a gente escuta, ouve, lê. E a Julie, as famosas, extremamente postas em xeque na mídia por suas imagens, acabam sofrendo alguns comentários, mas a gente também ouve algumas questões, né? Como isso, mas tu não tem força de vontade, tu que não se ajuda, precisa fazer mais, mesmo que tu está dando sangue para fazer isso, enfim. Mas eu já vi, tu tem que agradecer porque tu tem pernas. Então, é óbvio que a gente agradece, glória a Deus por isso, e a gente é muito grato, mas são coisas que se a gente não vai cuidando e buscando uma melhora, vão piorando no decorrer do tempo, até precisando de uma intervenção cirúrgica, que a gente já vai falar sobre isso. Então, não é bem assim. E aí a Julie passou muito por isso. Outra, a Tatiana Maranhão. Foi o que eu tava buscando o nome dela aqui agora, que era uma Paquita da Xuxa. Exatamente. Uma Paquita. Mas só, imagina só, que naquela época ela devia ter uns 14, 15 anos, quando foi Paquita, tinha que usar shortinho, tinha que ser magra, tinha que ser maravilhosa pra estar na televisão, pra ser Paquita, e ela já tinha isso, e ela fala isso quando ela né, dos relatos dela, ela conta isso, tipo, era uma pressão muito grande por conta ela dependia de um padrão estético que ela não tinha. Ótimo. E aí tu pensa, naquela época, né? Pensa que ela disse, eu vi uma entrevista que ela disse que ela sofreu horrores. E outra, que é mais recente, que eu trago pra vocês, que aí a gente vai falar pra te ver como o mundo é cruel, e é muito cruel, e não respeitar, né, o corpo do outro, porque a gente, olha que engraçado, a gente vive um momento que fala, o corpo é meu, minhas regras, meu corpo. Como assim? Real? Não é hipocrisia? Real? Porque é o teu corpo, tuas regras, mas é o comentário e o julgamento dos outros que estão nem aí pra tua dor, que estão nem aí pra nada sobre ti. Então, a gente fica se perguntando até quando teu corpo, tuas regras, né? Se não vive numa ditadura da opinião cruel das pessoas. A querida Yasmin Brunet, né? Conta pra gente a Yasmin, que participou do Big Brother Brasil e teve um episódio bem triste aí, relacionado justamente ao comentário sobre o corpo dela. E outra, que mulherão, né? É um mulherão. Conta pra gente, né, Andressa? Ela também sofreu aí, né? Sofreu muito, assim, porque ela estava num ambiente muito diferente do que ela convive, né? Com estresse, com alimentação que não era adequada para ela. E, de fato, ela começou a ter uma piora, uma progressão da doença que estava controlada até então. Então, ela, comia glúten, que é uma das coisas que a gente precisa evitar, que é um dos gatilhos inflamatórios. Isso é importante que a gente identifique quais são esses gatilhos inflamatórios para evitar. Ela fumava, eu acho, né? Ela, bebida alcoólica. O estresse. E aí, compulsão alimentar, que é uma das características que as mulheres com lipedema também apresentam. E aí, então, isso foi piorando, e acabou que até fizeram comentários, foi até uma polêmica na época, né? Sim. Fizeram comentários sobre o corpo dela. O cantor, né, que estava confinado também no BBB, fez um comentário, assim, bem triste sobre o corpo dela, denigrindo a imagem dela, enfim. Comentário maldoso mesmo. E, gente, ela é maravilhosa. Ela é linda. E qual é o caminho, gurias, então? Tipo, buscar quem, assim? O que eu faço, Andressa? Então, o saber é muito importante. Então, os tratamentos, atualmente, eles são multidisciplinares, né? Então, médico vascular, endocrinologista,
fisioterapeutas, tem nutricionistas que trabalham já especificamente com lipedema também. Então, procurar profissionais da saúde que estejam habilitados e que conheçam a doença. Por quê? Tem muitas pessoas que não acreditam ainda que ela existe, né? Confundem com obesidade, confundem com celulite, confundem com linfedema, que linfedema é uma doença vascular, mas que geralmente dá num membro só, então numa perna só. Porque quem tem linfedema já deve ter pensado que tinha uma época que chamava linfedema de elefantíase. Não sei se vocês lembram dessa. Não? Incha que era uma perna bem inchada. Então é muito confundido com isso também. O importante é fazer o diagnóstico correto, né, para poder direcionar o tratamento. O tratamento é sempre multi, como eu falei. A gente precisa fazer compressão, a gente precisa usar meias de compressão, meia elástica, ou então leggings de compressão para fazer exercícios. Eu estou usando, por exemplo. Não consigo. Não consigo mais ficar sem meia, por exemplo. É meia perna ou perna? A minha é a perna toda, é aquela 7/8, que é aqui. Mas tu acaba te acostumando, sabe? E é até melhor com do que sem. De noite, assim, quando tu não usa, tu sente a diferença, assim, que tu tá com a perna super cansada, mais inchada, e quando usa é uma sensação muito mais gostosa, assim, muito mais prazerosa. Tira a meia e fica, ai, que delícia. Então é só se acostumar com isso também. Sim. Mas enfim, os tratamentos vão ser multiprofissionais, então a alimentação, o controle da alimentação, dos gatilhos inflamatórios é indispensável. Então, um nutricionista sempre vai ser muito importante. Então, para investir nisso, para saber, identificar quais são os seus gatilhos, o que te inflama, porque para mim pode inflamar, uma coisa pode inflamar, para ele não. Isso. Por exemplo, eu ainda bem, eu amo comer carne, churrasco. E para mim a carne vermelha não é um gatilho inflamatório, mas para muitas mulheres é. E daí, essa coisa que a gente tem, fazer atividade física. Aí não pode ser qualquer atividade física. Nem todas as atividades físicas são indicadas. Não tem nenhuma que seja assim, proibida, estritamente proibida, porque vai depender de como que cada uma está. Então, por exemplo, teve um período da minha vida que eu quis começar a correr, porque correr emagrece, né? Que era, tipo, correr emagrece, então vamos correr. E eu ficava tipo, a cintura finíssima, mas as pernas mais inchadas, porque era um exercício de impacto que eu fazia, e esse impacto me causava inflamação. Era um gatilho para minha inflamação. Então, vai depender do estágio que a mulher estiver, então, de quanto inflamada ela está e quais são as condições. Os exercícios mais indicados são exercícios na água, né? Então, natação, hidroginástica, a hidrobike, esses exercícios na água, por conta das características da água, então, que vão te ajudar a ficar mais leve, não vai forçar demais as articulações do joelho, tornozelo, mas exercício, de uma forma geral, a gente precisa fazer. E várias vezes na semana. Não é tipo... E falando da inflamação, né? Da alimentação anti-inflamatória. Porque eu acho que isso é bem importante, porque às vezes a gente faz tudo, mas a gente acaba deixando a alimentação por último, né? E como é importante. A gente fala... E a Andressa falou, porque a carne não me inflama. Porque tem coisas que... Uma alface inflama uma amiga minha. Sério? Sim, alface. Tu pensa, nossa, é super saudável, né? Super saudável. Por isso é importante tu buscar profissionais, enfim, né? De várias frentes pra te poder trabalhar com isso. Porque acaba influenciando em todo... Tu é um único indivíduo, né? Tá tudo interligado. Então, tudo vai acabar agindo. Então, quem tem lipedema, tem o processo inflamatório. A gente falava sobre a endometriose, né? Que não tem nada a ver, mas tem tudo, porque também tem a ver com a inflamação, entre outras tantas doenças, né? E aí a alimentação eu acho bem interessante, porque o glúten, beleza? Pra mim, glúten, mas tem algumas coisas gerais que inflamam qualquer um. Álcool, que tu me diz? Tu não pode beber. Não bebo. Quer dizer, tu bebe, tu sente inflamar. Sim. Tu sente, tipo, na hora ou no dia seguinte? É mais no dia seguinte, assim. Mais no dia seguinte. Mais no dia seguinte. Eu fiz um desafio lá na clínica que eu trabalho. A gente fez um desafio falando sobre a conscientização do uso de álcool. Então, o desafio que eu fiz foi ficar meses sem beber. Sim. E eu fiquei 3 meses sem bebidas alcoólicas. Isso fez toda a diferença. Sentiu, assim? Muita, muita, muita diferença. Em primeiro lugar, a gente dá uma desinchada geral, né?
no rosto, nas pernas, até na barriga. E, bom, depois eu consegui perceber que eu consigo controlar muito melhor sem beber. Mas é que assim, a gente não vai conseguir ficar também zero glúten, zero álcool para sempre. Não. Viver numa montanha, numa bolha. Gelada. Então tem que ter consciência de que, tipo, eu vou comer uma pizza, eu vou sair com os amigos, eu vou tomar um vinho. Ok, amanhã eu vou tomar mais água, eu vou dar uma caminhada. Como tu compensar. A gente não vai fazer isso todos os dias. Exatamente. Isso é exceção. É uma né? exceção. Mas, e outro ponto, né, fundamental, a gente fala, né, da questão da alimentação, da questão dos exercícios, mas a questão psicológica também. Pra mim, o estresse... Sabe peixe baiacu? Sabe qual é o peixe baiacu? Que quando ele se estressa, eu me sinto um peixe baiacu. Guria, tu trabalha com isso. Tipo, mas aí que tá... jornalismo, né? Mas não é... Mas não é... tem coisas que me dão... sabe, são gatilho, né? Isso, que aí aquilo me... Não é tudo, mas tem... Entendi. E aí eu noto bastante. Parece mentira, mas é real, assim. Como essa questão emocional, ela influencia, né? Totalmente, assim, muito, muito, muito mas, mesmo. Claro, nós agora somos jovens maduras, adultas, que acho que a gente consegue lidar muito melhor, né? Claro, Sim, mas claro. aí tu pega, assim, adolescência, ali, 20 e poucos anos, que a gente é volátil a tudo, opinião, tudo que acontece... Daí, nossa, essa parte emocional pesa muito, né? Pesa muito. E aí tu vê, porque tem a ver com o teu corpo, né? Então, tem muito a ver, quando tem a ver com o teu corpo, é com a tua imagem. Então, a gente não fala só, de novo, né, de estética aqui, a gente fala de várias outras questões, que é uma qualidade de vida, de tu poder, enfim, não ter essas dores e tudo mais. Mas não adianta mentir, é a tua imagem. Olha, eu bem metida, né? Mas, tipo, quando tu namorava... imagina a vergonha que tu tipo... E botar um biquíni junto com os amigos, uma viagem, tipo, na praia, Ou sei lá. até, assim, o fato do teu namorado vai lá, namorar, te pegar e tu sentindo dor, tu entende? E assim... Ou botar a mão, assim, fazer um carinho e tu lá sentindo... Dor. Isso. Né? A dor, pra mim, não é o tempo todo, né? Quando eu realmente tô mais inflamada. Picos, tipo, de inflamação, que aí tem a ver com a comida, com o estilo de vida. Tem que mudar o teu estilo de vida como um todo. Tu não sabe nada. Tu não sabe como tu vai fazer. Tá sentindo constante aquela dor. Nossa, sim. Né? E tem mulheres, senhoras, né? Que, poxa, pessoas que já estão lá nos seus 60, 70 anos, que sentiram isso a vida inteira. Mãe, vó. É isso mesmo. Sentem a vida inteira, não sabem o que é, não tinham tantos recursos também de... ou se dá conta do que, às vezes come alguma coisa que não faz bem e tudo mais, mas não saber o que tem que fazer. Não tinha muita escolha, né? Não tinha informação. O que tinha, né? Tu não ia ficar escolhendo. E aí a gente parte do pressuposto de... Tem graus, né? A gente trabalha com os graus do lipedema, né? Então tem pessoas que tu olha e tu vai dizer assim... Sim, mas... Tem lipedema? Da onde tem lipedema? Tu não consegue visualizar, mas a pessoa, pelo teste, ela vai te dar pelos relatos também, né? Vai falar, né? Mas tem pessoas que tu olha e sim, tu não vê nitidamente. A gente não tem, olha, bem nada a ver, mas não tem como morrer disso. Não, a gente não vai morrer disso. Por causa da circulação. Não, porque é uma inflamação crônica, mas de baixo grau. Tá sempre numa inflamação ali no teu corpo, mas ela não vai te causar nada de... Tipo, que nem precisa cortar a perna. Não, isso não. Né, a trombose. Não. Bem modo ignorante. Mas é bem interessante. Por causa da circulação, me lembrei que meu avô teve trombose. Mas é bem interessante isso, porque é muito importante, porque são dúvidas que às vezes as pessoas se perguntam. E às vezes, elas tratam um problema achando que é isso, e quando no fim... Né? Não era uma questão de lipedema. Só que aí vem a parte da cirurgia, né? Porque hoje a gente trabalha com mídia, a gente tá falando de uma doença que está vindo à tona, os famosos estão conversando, e a gente até teve relatos de algumas cirurgias que não foram tão bem sucedidas, e por conta do lipedema, e cirurgias que nem necessárias eram de ter sido feitas, enfim. Quero que tu conte um pouquinho pra gente sobre os graus e a necessidade de cirurgia e quando há necessidade de cirurgia. Então, assim,
Característica da gordura do lipedema que a gente tem subcutânea, eles são nódulos de gordura, são células de gordura que são doentes e elas inflamam. Então, são gorduras nodulares, ela é um pouquinho mais durinha, assim. Diferente de uma gordura, por exemplo, que as pessoas têm na barriga, que é uma gordura que ela é mais... mole? E aí, então, se a gente inflamar, né, se a gente comer, beber, fazer exercício muito intenso, essas células que são esses nódulos, elas vão inchar, né, vão hipertrofiar e acabam mostrando um pouco mais isso na nossa perna. Para que isso não ocorra mais, o que se fala é tirar a gordura, tá? Tirar essas células de gordura. Então, elas vão diminuir de tamanho se a gente deixar controlado, mas só vai parar de existir se a gente tirar. Tipo fazer uma lipo. Uma lipoaspiração. Só que não é uma lipoaspiração comum, não é igual todas as outras lipoaspiração que se faz normalmente para tirar a gordura localizada, por exemplo. Ela é feita por um especialista em lipedema, porque precisa também deixar esses nódulos de gordura um pouquinho mais soltos, mais livres, para conseguir passar pela cânula. Precisa grudar a pele de volta, né, para não ter nada no espaço morto e não ficar inchado também. Então, é uma série de cuidados que precisa ter. Não tem como a gente fazer uma cirurgia, por exemplo, com o corpo inflamado. A gente tem que fazer o tratamento clínico, que a gente chama de tratamento conservador, que é fazer a drenagem, cuidar da alimentação, que é fazer a fisioterapia, a gente chama fisioterapia complexa descongestiva, porque aí a gente vai descongestionar tudo isso, deixar o aspecto da pele também melhor, né? Então, a cirurgia seria a cereja do bolo. Tem que ser uma preparação. E seria só para que... algumas pessoas nem precisam fazer cirurgia, porque se tu consegue controlar... Né? Se tu consegue controlar com o tratamento clínico, se tu conseguir ficar com essa mais regrada assim, tu não precisa fazer cirurgia. Só que a gente vai combinar, né? É uma questão estética também. Não foi assim, eu só quero ficar sem dor. Eu quero ficar sem dor, mas eu queria usar um shorts. Uma né? bota também. Uma bota pelo alto, que nunca usei, nunca serviu, né? Então... muitas pessoas procuram a cirurgia e é super válido. A gente tem estudos, tem profissionais que são super bem conceituados e que estudam isso, que estão se especializando, se atualizando, fazendo pesquisa e tudo mais. Então, a cirurgia é uma opção de tratamento, só que ela precisa ser feita sempre depois desse primeiro tratamento conservador e dessa mudança do estilo de vida, porque senão a gente vai voltar depois para... Sim, destaca zero como qualquer cirurgia plástica, né? Exatamente. Precisa ter esse acompanhamento. Mas eu tava vendo algumas meninas, né? Porque a gente tem agora vários movimentos de lipedema pelo Brasil, Sim. enfim. E tem mulheres que elas não conseguem se locomover por conta do lipedema, do Porque grau. é um estágio muito mais avançado. E aí é importante a gente falar desse estágio avançado, porque quem tá naquele grau, que nem, beleza, tenho as dores, tipo, tem alguns sinais, algumas características, mas nada... tão agravante assim. Eu posso evoluir naquele grau? A doença é progressiva, então se a gente não se cuidar e chutar o balde todas as vezes, ao invés de ser a exceção e viver dessa forma, a gente vai chegar no estágio que aí não tem mais o retorno, né? A gente não vai conseguir controlar, porque já tem um processo muito mais avançado, que é o estágio 4. Então, talvez essas pessoas que são... Sabe que a gente vê uns programas de peso, sobrepeso... Então, talvez essas pessoas não necessariamente são obesas, podem ter... É que pode ser a combinação das duas coisas. Ela tem lipedema e ela está com obesidade. Muitas mulheres, por exemplo, que têm lipedema, fazem uma redução de estômago, aquela cirurgia bariátrica, sim. Aí emagrecem muito, mas continuam com as pernas, o quadril muito gordinho, assim. Então, aí vem o tratamento específico do lipedema. Depois da cirurgia bariátrica, depois do emagrecimento de uma obesidade. Então, isso também é muito comum. É um trabalho conjunto. Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores do Baguirias, os nossos apoiadores, Belly Tour Agência de Viagens. Um beijo grande aí para Cibele Costa. Explore destinos deslumbrantes e crie memórias inesquecíveis com viagens personalizadas.
Quer desestressar, minha querida? Faz bem, né, gente? Desopilar um pouquinho. Entre em Delícia. contato com Belly Tour Agência de Viagens. Também com a gente Esmalte Fighting Family, aulas de Muay Thai e Jiu-Jitsu. Bora se mexer, bora se movimentar. Aula experimental gratuita também através do site esmalte.com.br, em Garibaldi, na Avenida Rio Branco, 578 no centro. E também com a gente agora é Dia dos Namorados. Hoje é Dia dos Namorados, você pode fazer suas compras, comprar, presentear a sua amada com uma joia lindíssima da Mathieu Semijoias e Acessórios contemporâneos e clássicos na Rua General Osório, edifício comercial Petros, sala 415 em Garibaldi, atendimento personalizado. Agende sua visita no 51997448664. Siga no Instagram @lucialessi com y.mateu. Acompanhe no nosso Instagram também, Bagurias. Lá tem o linkzinho para você conferir as peças maravilhosas. Tudo isso, as nossas parceiras, né, que nos dão abertura para falar sobre assuntos tão importantes de uma forma tão leve e gostosa. Bate-papo entre amigas, né? Porque às vezes a gente tem esses desconfortos, né, gurias? A gente não conversa com as pessoas, porque a gente... Até porque... Tem vergonha, Tem né? total, assim, tu pensa... Ah, mas será que o que eu tô passando... ou tu acha que todo mundo passa pela mesma dor que tu? Porque tu... É como é, o que é a tua verdade, né? É o que é a tua realidade. E aqui a gente tá falando de formas e métodos para que a gente alivie essas dores. Eu falo dores físicas e também emocionais. E aí entra, mais uma vez, a gente fala na Andressa que tem lipedema, mas que trabalha para ajudar outras mulheres. Conversava lá sobre a minha massoterapeuta, conversávamos sobre os médicos que nem conheciam sobre lipedema, né, que por questões, uma ou outra, né, não se atualizaram, ou enfim, até então a doença não era tão divulgada, ou profissionais da área da educação física também, né, que agora o pessoal tá começando a buscar, a entender mais, porque são pessoas que lidam com o corpo, né, com o corpo. E aí tu entra com a ideia de por que não ajudar as pessoas a entender o lipedema e poderem abraçar e acolher essas mulheres com lipedema de uma melhor forma possível? E eu falava de vários projetos pelo Brasil, e aqui na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, a gente também tem um projeto encabeçado por ti, né? Isso. Tu imaginou quando tu fez fisioterapia que tu ia... Não. Não? Não. É que eu... É que me formei muito jovem, tá? Eu me formei muito jovem mesmo, então faz Sim. muito tempo. Sim. Mas não imaginei que eu ia trabalhar com isso. Mas tu sempre gostou dessa área, assim? Gostei. De corpo, Depois que me formei, logo que me formei, eu fiz uma especialização em dermatofuncional, que é essa parte mais estética, mais, né, de corpo e tudo mais. Mas eu não segui trabalhando com isso, porque parecia que eu não consegui... Como é que eu vou dizer para as mulheres que elas que têm que tomar água, fazer exercício para não ter celulite? Tá aqui, eu tô cheia de celulite, eu não coloco minhas pernas para fora porque eu tenho vergonha, né? Não segui nessa área. Foi depois, assim, com o amadurecimento, obviamente, né? A gente acaba... quer olhar para as pernas e não gostar? Problema todinho teu. E então, o que eu resolvi fazer? A gente criou um sistema de triagem que não é um diagnóstico, tá? Porque o diagnóstico vai ter que ser feito por um profissional, que vai ter que olhar, que vai ter que palpar, que vai ter que medir, que vai ter que ver as características. Mas são algumas perguntas que vão te levar a... É muito provável que tu tenha lipedema, pode ser que tu tenha lipedema, ou olha, parece que não é lipedema, tá? Então, é um sistema de triagem mesmo, são algumas perguntas com 3 respostas, e geralmente as mulheres se identificam com essas respostas. Se ela acha que ela tem, geralmente ela tem. Porque, sensação de peso nas pernas, desproporção corporal, hematomas que surgem do nada, alguns problemas posturais também acontecem, que é porque, como a perna é mais gordinha, a gente acaba raspando a coxa uma na outra na hora de caminhar. Então, modifica um pouco a biomecânica da pisada, da caminhada, e aí o que acontece também é ter problemas no joelho, ter o joelho um pouquinho mais para dentro, o pé, a gente chama de pé plano, que é o pé chato, sabe? Sem a curvatura. Justamente por isso. Porque a gente acaba raspando o meio da coxa, porque é um dos coxins de gordura, onde se localiza esses coxins de gordura, que é um acúmulo dessa gordura, dessas células de gordura doentes, e acaba modificando a pisada e acaba fazendo esse tipo de alteração postural também. Então, esse é o projeto que a gente tem lá na clínica.
que é essa triagem. Então, qualquer uma pessoa pode fazer, não precisa se identificar, vai fazer quantas vezes quiser, encaminhar para as pessoas e tem como entrar em contato com a gente para ter mais informações a respeito. Então, é bem interessante para que... Pelo Insta, por onde? Tem no o Instagram é plena.saude360. Ou então é o site, que é plenasaude360.com.br/lipedema. Lá vai ter o teste e pode ser encaminhado, como eu falei. Pode botar esse link. Vamos linkar. E até porque eu acho interessante o teu trabalho em conscientizar outros profissionais, em compartilhar, porque eu cheguei na massoterapeuta que ela foi uma querida que foi pesquisar sobre o assunto. Nossa. Certo, ela viu que ela foi buscar conhecimento, ela sedenta por conhecimento. Então, tu vai às vezes numa massoterapeuta ou tu vai lá fazer academia e o pessoal tá fazendo, né, o teu plano de exercício e já começa, olha, eu acho que pode ser que tu tenha lipedema, enfim, tu orientar essa mulher para que tu possa conseguir fazer o exercício de uma melhor forma, para que tu possa buscar resultados que vão trazer para ti benefícios. E eu falo, né, tanto para a questão física, para tua saúde, mas também para que tu não te frustre, né, para que tu não passe aí. E quantas vezes a gente começou a fazer exercício, começou a fazer e desistiu no meio do caminho, porque parecia que não dava resultado. dava resultado. Não, tudo, né? Dieta, enfim. Tudo. Mas as massoterapeutas são muito importantes, assim, porque elas estão sempre ali, toda semana com as mulheres, estão toda semana fazendo drenagem, massagem, e elas, para o diagnóstico, elas são muito importantes. Então, porque elas que vão perceber as diferenças de uma pessoa que está com obesidade e podem encaminhar para esses profissionais. Então, sim, eu estou entrando em contato, humildemente, com profissionais. Então, eu estou fazendo isso aos poucos, assim, mas tipo, formar uma rede. Para que as pessoas conheçam, né? Para que saibam orientar outras pessoas também, outras mulheres. Porque a ideia é mesmo que muitas mulheres saibam que tem, porque é um alívio saber. É um alívio mesmo saber. A e poder do agridoce. Exatamente. Né? Exato, porque tu tem total. Tu tem um problema, e o que eu vou fazer com o problema, né? Mas saber o que tem, tu já consegue direcionar. Então, isso é muito importante, assim. Com certeza, com certeza. E tomar as escolhas, né? Exato. Enfim, ser consciente. E algumas dicas, hein, para quem está nos assistindo, para quem vai nos ouvir. O que a gente faz? Em primeiro passo, estamos tendo esse primeiro contato. Opa, eu acho que eu tenho lipedema. O que eu faço? Busco um profissional. Mas o que eu já posso fazer e adotar algumas medidas que tu diga, olha, isso mal não vai fazer, tu só vai te ajudar. Conta pra gente, assim, umas dicas. O que eu sempre falo é identificar o que te inflama, que a gente chama aqui de identificar os gatilhos inflamatórios. Geralmente, e a maioria das mulheres tem essa intolerância, não seria intolerância, mas seria uma sensibilidade ao glúten. O glúten é meio que universal, assim. Não tem um dado assim, 100%, 95%. Mas a grande maioria das mulheres que têm lipedema tem esse gatilho inflamatório do glúten. Então, é muito difícil, nunca mais vou comer glúten, zero glúten. Não é bem assim, né? Porque tem contaminação. E tem eventos sociais, né? Mas então, diminuir o consumo num primeiro momento é o ideal. Então, evitar. O que tu come se não come glúten? Nossa, eu como muita coisa. E tem opções. E tem opções também. Tem capelete sem glúten. Isso, viu só? Tem massa, tem bolo, tem pão, tem tudo. Tem um custo um pouquinho mais elevado, porque, né, a gente ainda está desenvolvendo essa gastronomia um pouco mais funcional. Essa cultura, né, mais funcional. Mas é possível, tá? É possível... tem como fazer muitas refeições, mesmo com baixo custo, assim, sem glúten. É só não comer massa, né? É só não comer pão branco. Nossa, tem arroz, né? Arroz, batata, tem muita coisa, sabe? Então, eu diria para diminuir o glúten, né? Para evitar o consumo, tomar bastante água. Tipo, o que a gente recomenda... É 2 litros. É mais ou menos isso. O ideal seria... A cada quilo de peso são 30 ml. Isso. Então, aí, tu vai ter que fazer a tua conta aí. Tem que tomar mais que isso. Pelo menos isso. Isso. Porque a gente não toma, né? A maioria das pessoas não toma água. Exercício também. E evitar exercícios que... Se a pessoa estiver inflamada, exercícios de impacto vão ser ruins. Então, não chegar e começar a correr.
Entendi. Por exemplo, faz uma bicicleta, faz uma caminhada, exercícios tipo yoga, pilates, todos esses exercícios vão ser benéficos, assim. Então, o ideal seria fazer exercício dentro da água. Seria maravilhoso, mas a gente sabe que é muito difícil que a gente consiga. Uma que aqui no Rio Grande do Sul é um pouco difícil, né? Sim, e aí tu pensa, né, na questão do tempo, o que seria ideal e o que dentro da logística da tua vida. Isso. E assim, os tratamentos, né, tu vai investir em uma meia, tu vai investir numa drenagem, em tudo, querendo ou não, vai dinheiro. Então, eu penso que trazendo um pouquinho para minha realidade, eu vou fazendo aos pouquinhos o máximo que eu posso dentro daquilo que eu tenho no momento. Exato. Então, alimentação, ou vou num evento, né? Vou num evento, eu vou tentar comer o melhor que eu conseguir. Ou, claro, às vezes, depende do processo inflamatório, né? Não sei vocês, mas tô num processo... Mas, tipo, a água é de graça? Aí que A tá! caminhada É de graça. Tu comer uma fruta, tu comer uma verdura, sim. Então, tu consegue a gente adaptar. sempre tem opções. Claro que sim. Tu vai conseguir se adaptar, tu não precisa esperar o ideal, porque isso nunca vai chegar, tu nunca vai começar. E é o que eu comento, assim, não precisa fazer tudo a partir de amanhã, né? Sim. Eu vou te dar o tratamento, que é isso. Então, primeiro começa evitando o glúten, tipo, evita o consumo, o quanto tu conseguir, e toma mais água. Aí no seguinte tu faz uma drenagem. Aí no outro mês, sei lá, compra uma meia de compressão, uma meia elástica. Então, são algumas coisas, assim, tipo, vai fazendo aos poucos. A gente tem eu falo um pouco até de mim, assim, a gente tem um lance, um perfil, né? Não sei se vocês são assim, gurias, mas às vezes, parece que a gente encontra a solução de tudo e quer fazer Tudo juntos. E aí dura 2 semanas. Tudo assim hoje, né? E aí parece que tu resolveu. Aí quando vê, tu não aguenta mais. E joga tudo pro alto. E daí, E nunca mais. O ideal pro lipedema é fazer exercício 5 vezes na semana. E quem do nada vai começar de 0 para 5 vezes? Nossa. Não tem como. Vamos começar com 2 vezes. E aí, conforme tu for se acostumando, coloca mais uma vez, ou coloca uma outra atividade. Vocês já estão, né, nessa questão há muitos anos, né? Vocês entendem? Sim, vocês mudaram muito, daí a pessoa que está escutando não vai conseguir, né? Exato. Tem que ter É um muito processo. bom falar isso, né? Tipo, escolhe uma coisa, daí depois coloca outra. E outra coisa importante, ótimo, porque tava falando do exercício, né? A pessoa diz, não, porque o ideal, né, os 5 exercícios, ok, tudo bem. Aí com a rotina do nosso trabalho, aí diz, porque tu faz o que tu faz, aqui tu tá dando desculpa. Calma aí, eu preciso dormir, a gente precisa dormir. E aí as pessoas esquecem do sono. Bem importante. É muito importante, né? O descanso. Eu acho que tudo começa a mudar quando a gente começa a entender que a mudança tá aqui, tá na nossa cabeça, tá na nossa forma de ver a vida, de ver o mundo, de se enxergar, porque eu só vou conseguir fazer alguma coisa por mim se eu me amar. E eu só vou conseguir me amar se eu entender o que realmente importa. Porque a partir do momento, quando a gente quer fazer para se encaixar num padrão, a gente não vai conseguir. Porque cada um tem o seu, né? E ainda mais quando a gente fala em corpo e a gente fala em imagem, eu nunca vou me encaixar no padrão da Jo, que não vai se encaixar no padrão da Andressa. A gente nunca vai conseguir aquilo. E aí, quando tu começa a entender quem tu é nesse universo e o que tu pode fazer para se melhorar pra ti, não pro outro, porque automaticamente tu vai ser uma pessoa mais disposta pro outro. Porque, gente, vamos lá, se tu tá com uma dor, como é que fica o teu humor? Nossa, é isso que eu tava pensando. Tu fica mal-humorada. A questão da calça, tá? Tu vai numa loja, provar a bota e não entra. Tu quer bater no vendedor. Mas o vendedor não tem culpa. No fabricante. No fabricante, tu fala assim, poxa vida. Claro, e que também, agora a gente começa a ver marcas de roupas e de calçados que também estão entendendo que o corpo não é um padrão, né? Gente. Legal. E aí já começam com confecções que vêm para auxiliar, que vêm para ajudar também. Então, é um movimento de várias frentes. A gente está falando da saúde, do bem-estar, mas que tem várias questões envolvidas, né? E falando nas roupas, é inacreditável. E aí a Andressa, ela é empreendedora, né? Porque ela já tá pensando nas roupas também, né? Que bom. Ainda tá engatinhando, mas para fazer exercício, o ideal seria que a gente fizesse com uma legging de compressão. Então, existem várias no mercado, várias marcas. Só que eu estava pensando estamos fazendo já um projeto para que a gente faça
pro corpo da mulher com lipedema, especificamente, sabe? Tipo, sob medida. Que a pessoa possa encomendar e, tipo, receber pronto aquela calça que fique confortável, porque, por exemplo, a meia de compressão a gente tem e é recomendado que se use, com a indicação do profissional, né? Mas várias vezes ela faz um garrote na perna, porque a gente tem alguns pontos que tem mais gordura, tipo perto na parte interna do joelho, aqui no quadril. Então, esses locais, assim, acabam não ficando desconfortável, ou até piorando, às vezes, fazendo garrote e tudo mais. Então, eu penso nessas roupas, nessas calças que são de compressão, leggings de compressão, para que a gente possa também ter mais uma forma de escolher mais fácil, assim, sabe? Porque uma das coisas também que a gente enfrenta, mas isso já não está ainda nos planos, mas poderá estar no futuro. As mulheres com lipedema têm uma cintura fina, geralmente, e um quadril, a coxa larga. Então, a gente tem que comprar número de calças, às vezes, 2 vezes maior. Sim, aí, olha... E aí olha tem minha que ficar calça jeans. apertando. Sim, eu tô com o cinto, tipo... Porque, tipo, na cintura fica Sempre muito largo. Tem que sempre fazer reforma, né? Tem que apertar aqui na cintura para conseguir caber na perna e no quadril. E isso é uma coisa... É ruim, é chato. Tem solução? Tem, né? Com esse nome, né? Claro. Mas tem muitas coisas já acontecendo, assim, tá um hype, assim, né, o lipedema agora, então tem muitas marcas que estão, né, olhando para isso, e eu acho que isso que é bem importante, assim. E aí, claro, né, aí já uma pessoa também me disse, porque o lipedema é uma forma de tu se conformar com o que tu tem. Não, bem pelo contrário, porque tu quer fazer o quê? Tu quer se melhorar, entende? Tu tá buscando pela tua saúde, priva pela tua saúde. Então, com certeza, né, Jô? Tá com o aumento do peso. Beleza, aumentou o peso. É óbvio que o lipedema, os sinais e os efeitos do lipedema vão estar mais aflorados. Mas tu buscando uma boa alimentação, automaticamente tu vai emagrecendo, tu vai desinflamando. Isso já te dá um gás, mas tu sabe que pra ti essa gordura vai ser um pouquinho diferente. Pensa assim, né, Andressa, tu pode explicar melhor pro pessoal que tá nos assistindo, nos ouvindo, a gordura, ela tá inflamada, ela tá inchada. E aí, quando tu trabalha o processo desinflamatório, faz todo esse procedimento conservador, ela vai murchar. Só que ela vai continuar aí. Murcha, não vai aparecer, mas ela vai continuar aí. Então, quando a gente comer, se descuidar, vai inflamar outra vez. Mas não quer dizer que é gordura. Tipo, não é que tá gorda, é só tá com aquela gordura. Porque inflamada. Todo mundo tem gordura. Todo mundo tem gordura. Todo mundo tem a célula de gordura. Todo mundo tem a célula de gordura. Daí quer dizer que ela tá inflamada. Isso. Exatamente. Então, tu vai ter que trabalhar pra desinflamar ela. Então, claro, óbvio, tu vai perder medidas. Normal, como qualquer pessoa. Só que tu vai ter que... Era isso uma pergunta. Então, tipo, nunca vocês vão ter perna fina? Não. Assim, perna fina mesmo, não. Fina, é uma característica. Tipo, vai ser esse tronco. Mulherão. Às vezes essa questão de desinflamar vai ter um contorno melhor, vai ficar mais bonito, mais contornado. Torneado, Porque eu tenho um problema, né? Eu nunca tive cintura. Olha aí. Nunca que é uma característica tive quadril, tua, né? Nunca isso que tive colchão. E eu acho super lindo. Ai, Jô, vamos essa se coisa de compartilhar. Eu toda a minha adolescência, ai, assim, que droga. Enfim, minha mãe um dia até disse, tem que usar calça alta pra ficar com a cintura, pra afinar a cintura. Foi um lance assim, eu sou reta, assim, reta. Porque é uma característica do teu corpo, né? E a perna reta, fina, e é isso aí. Não, e a gente olhando e falando, ai, como eu queria, não sei o quê. É por isso que eu pergunto, né, assim, essa né, tu vê, tem, mulheres. Isso, sim, porque a gente parece que sempre tá descontente, mas aqui a gente fala muito além do que o descontentamento, claro, né, Jô? Nossa, hoje em dia eu não me incomodo mais não, assim. A questão mas já tu naquela época era uma preocupação tua. Por isso que eu penso em vocês, assim, de tipo, sabe? Porque eu sei que eu nunca vou ter, entendeu? Sim, tu não vai idealizar. Nunca vou ter quadril, nunca vou ter essa coisa, assim, do violão. Não, a gente vai... por exemplo, tu vai usar uma roupa, por mais que emagreça, sempre vai ter aquela curva. Sempre vai ter aquela... Sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá. Tipo assim, sempre vai estar lá.
Mas só que aquilo Mas todo mundo inveja a gente porque a gente não tem barriga, né? é verdade. É isso aí. São algumas características, exato. Então tem isso em tudo. Mas só que é ônus e bônus nessa vida, né, gente? Então, por isso, a gente fala aqui em se amar sim, a gente fala aqui em buscar a nossa melhor forma para nós mesmos, mas sobretudo, a gente fala sobre saúde, né? É uma questão total de saúde. E aí compartilha com os amigos, com as amigas, né? Porque a gente sabe que tem muita gente aqui na nossa região, estávamos conversando já, conversávamos o que tem de pessoas com uma idade mais avançada que sofrem hoje com muita dor nas pernas. Muita dor nas pernas. Daqui a pouco mudando um pouquinho a alimentação, buscando essa forma mais conservadora. Até o medicamento, né? Porque que foi inserido aí, se já tivesse trabalhado antes, poderia ter dado um up nessa mulher. Então a gente busca por qualidade de vida, né? E tá aí o Junho Roxo. A gente fala de forma mundial e até eu vi uma informação que eu quero compartilhar com vocês bem legal, que o Paraná é o primeiro estado do Brasil a instituir um mês especial dedicado ao lipedema. Então a gente fala que não é qualquer coisa, não é, estão falando só de estética, estão falando mimimi, não, é uma questão bem séria, bem bacana. É mundial. Até existe um Código Internacional de Doenças, que é o CID. Isso né? aí. Que aqui no Brasil a gente está ainda usando o CID-10. Desde o ano passado foi publicado o CID-11, que o lipedema já está incluso. Aqui no Brasil ainda não, mas logo mais ele vai ser usado, então também o lipedema vai ter então um CID específico para essa doença. Então, é uma doença, é real, não é invenção, não é relaxamento, não é... falta de cuidado. Falta de cuidado, exatamente. Então, existe, a gente tem que aprender mais. E como é recente, assim... Tem filhos? Não. Como é muito recente, a gente acaba não tendo tantos estudos, né? Mas já tem bastante coisa que a gente já está produzindo, já está acontecendo, e isso é o que estamos estudando para melhorar e o acesso ser cada vez maior. Sim. Porque isso, por enquanto, ainda está restrito a uma parcela da população que tem mais condições financeiras, né? Mas que isso possa ser de conhecimento de todas as mulheres que sofrem com essa... Isso é até para uma ajuda no Sistema Único de Saúde, para te poder e buscar, incluir. Então, é uma busca que está sendo feita, até porque o próprio plano de saúde, por exemplo, não vai cobrir quando a gente fala da cirurgia aqui, que a gente fala muito, né, sobre esse método conservador, de tu tentar fazer tudo que estiver ao teu alcance, enfim, mas aquelas mulheres que precisam de uma cirurgia, então aí é caríssimo, né, Andressa? A gente fala de valores, assim, bem altos. É super caro, poucas pessoas têm acesso, e não é só a cirurgia em si, né? Elas têm todos os cuidados depois do pós-operatório, então tem todo um processo bem que precisa delicado. que é muito delicado, então tem que ser bastante cuidadoso. Então, por enquanto, os planos de saúde não cobrem, né? Nem a cirurgia, nem o tratamento conservador, assim, mas a ideia é que isso aconteça nos próximos anos, assim, que a gente tenha E quem mais acesso. está querendo saber das fontes, a Andressa, ela estudou com 2 grandes nomes do lipedema no Brasil hoje, sabe? 2 linhas. Então, a Andressa tem essa propriedade para falar sobre isso. 2 grandes nomes, de 2 grandes linhas, grandes frentes que a gente tem. E eu gostaria que tu falasse desses nomes pra gente, porque quem hoje assiste na televisão, uma entrevista... geralmente são esses 2 profissionais que estão à frente. São referência no Brasil. Referência. Tem o cirurgião um vascular que chama Amato. Ele é um Instituto Amato, ele faz muita pesquisa. É a pessoa que mais produz conteúdo científico de lipedema no Brasil. Uma fonte boa de pesquisa, gente. Segura de pesquisa. Exatamente, uma fonte segura de pesquisa. Então, sempre é importante falar sobre isso. Então, ele lançou muitos livros já. Ele lançou um e-book ontem, que foi o dia 11 de junho, que é o dia do lipedema, né? Então, para as mulheres conhecerem também, é um e-book por enquanto, mas ele vai fazer a publicação física também. Então, que é o Amato. E um outro, que é uma outra linha que trabalha bastante com cirurgia, que é o Kamamoto.
Então, ele é dessa outra linha. Mas são 2 profissionais muito sérios e que têm bastante conhecimento e que estudam muito e que estão sempre se atualizando e sempre buscando. Então, são 2 fontes bem confiáveis de buscar a informação. Assim. Porque a gente vê muita coisa no Instagram, Jô. Sim. Até agora, sobre o lipedema, tu ouve uns absurdos, assim, enormes. Então, tem que cuidar, conferir a fonte, né? Sobre tudo, né? É verdade. E para te poder se munir da informação certa, para te começar a viver com leveza, porque não adianta tu também ser bombardeado com informações, muitas delas falsas, que não vão te ajudar em nada, só vão te trazer mais peso, né? Mais do que tu já sente, mais do que tu já tem. Então, busque se certificar das informações. E, claro, né? A gente deixa teu arroba novamente, porque além de tudo, tu tá compartilhando, né, a tua vida, a tua história, mas tu também tá compartilhando essas informações, então deixa o teu arroba pro pessoal. Então, tem um Instagram que é específico pro lipedema, que é @lipedema_, que é o tracinho embaixo aí. Já segue lá, a gente tem marcado no nosso Bagurias, mas depois a gente vai compartilhar tudo também, né, Jô, pro pessoal que tá nos acompanhando. E também a gente repete o site, né? Quem estiver nos assistindo agora, quer compartilhar com o pessoal, o site lá também tu consegue fazer o testezinho. O teste aqui, a triagem. Que é plenasaude360.com.br /lipedema. Muito bem. Você já acessa lá, fica conhecendo um pouquinho mais. Tem qualquer dúvida, pode te mandar também. Claro que sim, pode mandar mensagem, tá lá todos os nossos contatos. E eu falo diretamente com as pessoas que me chamam. Porque a gente falou um pouquinho, do muito, né? A gente falou, tem muita coisa. Daria pra ficar aqui horas. Horas falando sobre isso. A gente espera, né, Jô, que seja do teu proveito, que tu possa utilizar dessa informação para se cuidar, se amar. Né? É verdade. Bastante é verdade. gente escutar. Eu tava procurando aqui pra já copiar o link. É isso aí, Jô. Rápida no gatilho. Tem que ser assim, né? Porque quando a gente fala, se importa com a dor do outro, né, Jô? A gente tem isso. E a gente tá aqui, né, como a gente sempre fala, é um pouquinho de cada uma, muito de todas nós, e a gente traz esse conteúdo com muito amor para vocês. E mais uma vez, agradecendo aqui as nossas apoiadoras, Belly Tour Agência de Viagens, explode não, não explore, pelo amor de Deus, explore destinos deslumbrantes e crie memórias inesquecíveis com viagens personalizadas. Um beijão a ela que é nova por aqui no Bagurias, a Cibele Costa. Também Esmalte Fight in Family tá com a gente, e Mate Semijoias, acessórios contemporâneos e clássicos. Siga no Instagram @lucialessi com y.matier. Tá certo? A gente agradece as nossas apoiadoras e também agradecemos de todo o coração. Andressa, obrigada por ter vindo, né? Por ter compartilhado um pouquinho da tua história. Ai, foi muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu achei fantástico. Pergunta, assim, veio nada a ver. Mas acho que isso que é importante, né? As dúvidas que que as pessoas têm, que é o que vai fazer com que chegue a mais pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Isso é bem importante mesmo para muitas mulheres, vai ser bem importante para maridos que estejam, namorados que estejam ouvindo e compartilhar. Escutam, sabia? Ah, que legal. Querem estar atentos, né? Isso aí, que a gente tá falando falando das mulheres. Isso aí. Então, muito obrigada mesmo, Lili. A gente que agradece. Feliz em estar aqui. E, bom, estou à disposição, então, para quem precisar tirar dúvidas e tudo mais. E um mundo mais roxo, né? Isso. Que a gente fala para que você possa, sobretudo, né, a gente fala tanto em se amar. A gente tem uma questão do autocuidado aqui muito grande. Desde o primeiro episódio, a gente fala sobre o autocuidado, a gente fala dessa importância. E, às vezes, a pessoa desaprendeu a se amar por essas questões, por não entender que algumas condições estão fora do nosso controle, que a gente pode fazer tudo, mas às vezes as coisas não andam no tempo da nossa dança. Mas a gente está aqui para dizer para você que não vale a pena sim você buscar esse amor próprio, você buscar esse autocuidado, você buscar entre amigas, que nós estamos aqui como amigas, para te ajudar, para nos ajudar, porque a gente aprende tanta coisa legal aqui no Bagurias. Então, obrigada a você que nos acompanha, você que vai nos acompanhar. Jô, e bora lá, um beijo pra Ina também. E a gente se encontra aqui no próximo, né? Com certeza. Né, Jô? Tamo firme, ó, porque esse é o meu, esse é o teu, esse é o nosso Bagurias! Beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau.